Ó que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. A graça e a paz sejam convosco, e essa paz nos guie e nos direcione cada dia da nossa vida. Hoje nós vamos meditar na carta aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo 8. Para onde nós vamos? O texto diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. Mas se você sabe onde você quer chegar, você tem que saber qual é o caminho e não se demover dele. Deus chamou Abraão e disse para ele romper com a sua parentela e ir para o lugar que Deus mesmo haveria de mostrar. Imagina você que Deus dissesse o seguinte: olha, deixa a casa dos seus pais, deixa os seus irmãos, os seus familiares, sai do seu emprego, tranca a faculdade, rompe com tudo isso e vai para um lugar que eu te mostrarei. Aí você contrata uma empresa de mudança, o caminhão para a porta, carrega-se o caminhão com toda a sua mobília. Aí o motorista pergunta: para onde nós vamos? Aí você diz: eu não sei. Eu sei que eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir para algum lugar. O motorista com certeza vai dizer: você ficou louco? É mais ou menos isso que Abraão deve ter ouvido quando ele ouviu o chamado de Deus e partiu para o desconhecido. Uma coisa é certa, irmãos: sem fé é impossível agradar a Deus. O chamamento de Abraão está no capítulo 12 do livro do Gênesis, o verso 1. Está escrito: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, diz o texto, ele não sabia para onde ele deveria ir, mas ele sabia quem o estava enviando, quem o estava comissionando, e fundamentado nisso ele partiu. Quanto mais conhecemos uma pessoa, mais seguro nós estaremos de tomar decisões fundamentadas no conhecimento que temos dessa pessoa. Por outro lado, se nós temos algum questionamento acerca da conduta de uma pessoa, com certeza então a nossa decisão ela sofrerá alguns vacilos, ficaremos titubeantes. Abraão conhecia Deus e fundamentado nesse conhecimento que ele tinha, nada e ninguém mais do que Deus o estava enviando. Ele não tinha reservas a essa fidelidade de Deus. Por isso, na carta aos Hebreus, diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então ele tinha fé, e fundamentado nessa fé que ele tinha em Deus, então ele parte para o desconhecido. É um engano supor que nós vamos nos relacionar com Deus e nós vamos ter sucesso. Quem opta por esse caminho poderá não ser bem sucedido. Poderá ser até que nós venhamos a ter sucesso, mas essa não é a razão primeira de nos relacionarmos com Deus. Mas uma coisa é certa: se nós nos relacionarmos de maneira certa com Deus, com certeza o nosso caráter será aprimorado e nós seremos moldados e nós seremos conformados segundo o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse propósito está na carta aos Romanos, no capítulo 8, o verso 29, está escrito: porque aos que de antemão chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O propósito de Deus é nós termos a forma do seu Filho, termos a estatura de Cristo, o caráter, a personalidade de Jesus. Esse é o propósito de Deus para nós. Por isso que Deus nos chama e Deus nos envia à medida que nós estamos indo. Então nós sermos moldados dia a dia até nós nos conformarmos com a imagem de Jesus. Se você me perguntar para onde eu irei no futuro e o que eu farei, eu diria: olha, eu tenho alguns planos, eu tenho alguns projetos, mas o que me garante a realização deles? Mas uma coisa é certa: eu confio em Deus, eu sei quem é Deus, e na dependência dele, se ele quiser, eu não apenas irei, mas também eu poderei realizar isso ou aquilo, porque eu creio em Deus. Sem fé é impossível agradar a Ele. Assim, o texto de Provérbios, no capítulo 16, o verso 1 diz que o coração pode fazer planos,
mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Que possamos seguir adiante, sem saber o que está destinado para nós amanhã, mas uma coisa é certa: se nós estivermos sob a direção de Deus, sobre a orientação do Espírito de Deus e fazendo a vontade de Jesus, com certeza, então a nossa caminhada não será em vão. Que Deus possa nos abençoar, que fundamentado nesta confiança, que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso Abraão recebeu esse título, né? O pai da fé. Que nós caminhemos, que sigamos em frente, sigamos adiante, confiando no Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. A Ele toda a glória, hoje e sempre. Amém.